Tudo começa quando Jerônimo está saindo para ir ao aeroporto, quando vê a polícia. E eles perguntam se ele é Jerônimo Linhares, e ele diz que sim. E então eles avisam que ele está preso por ser cúmplice na falsa morte de Álvaro. Jerônimo fala que deve haver um engano, porque ele já foi depor e deixou bem claro que não estava tentando esconder Álvaro. Mas o policial fala que não tem erro nenhum, e que agora ele terá que acompanhar eles. E nisso, Carlos aparece e pergunta o que está acontecendo. E Jerônimo explica que estão levando ele por causa da suposta morte de Álvaro, mas Carlos fala que isso é um absurdo, e que não pode acontecer. Jerônimo pede para ele ligar para o advogado. E Carlos pergunta se ela quer que avise Renata, mas Jerônimo diz que não, porque não quer perturbar ela com isso, e então eles colocam ele no carro. Matilde chega e pergunta o que está acontecendo, e Carlos fala que vão levar Jerônimo preso por causa da suposta morte de Álvaro. E então ela começa a gritar e bater no carro dizendo que não podem levar seu patrão. Mas Carlos pede para ela ficar calma que tudo vai ficar bem. Enquanto isso, Manuela prepara o café da manhã de Alisson, mas a garota fala que tem muita quantidade e que não vai comer porque não quer ficar gorda. Mas Manuela fala que ela vai comer sim, porque precisa se alimentar bem. E nisso elas escutam um grito vindo da sala e enquanto Manuela corre para ver o que é, Alisson aproveita para jogar o café da manhã no lixo. E na sala, Matilde conta para ela que levaram Jerônimo para a delegacia e deixa Manuela nervosa. Na empresa Monterrubio, Renata chega e cumprimenta a Beth, que fala para ela que está muito feliz em vê-la e que estava com muita saudade. E então Renata fala que também estava, mas que a fazenda é incrível. Ela fala que foi até lá para falar com seu pai e também com Roberta, e pergunta onde é a sala dela, e então Beth explica, e nisso, Renata vai andando e sai correndo para abraçar seu pai. Ela fala que ele é o homem mais lindo do mundo, e quer saber como o pai está, e Gonçalo fala que bem, e pergunta se ela foi para o casamento, e Renata diz que sim, e então ele quer saber se Jerônimo também chegou, mas Renata diz que não, porque ele teve que resolver algumas coisas da fazenda, mas garante que ele vai estar no casamento, e então Gonçalo diz que isso é ótimo, porque é sempre bom ter a família reunida. De volta à fazenda, todos estão reunidos e surpresos pela prisão de Jerônimo. E, então Carina fala que ele é inocente, e Matilde diz que foi muito difícil ver ele na viatura. Em seguida, Carlos vem dizendo que já ligou para o advogado, e que ele vai até a delegacia para encontrar com Jerônimo. E Lázaro pergunta se ele quer companhia, mas Carlos diz que não, e manda eles irem ao enterro. Matilde fala que quando eles voltarem com certeza Jerônimo já estará em casa, e então se despede de Carlos e todos eles saem. Priscila aparece e Carlos fala que vai sair, e pede para ela começar a fazer as misturas para as plantações, e Priscila garante que sim, e que está ali para ajudar ele em tudo o que quiser, e então dá um beijo no rosto dele. Matilde volta e vê os dois, e então dá um papel para Carlos e pede para ele entregar a Jerônimo e depois sai. E então Priscila fala que parece que Matilde não gostou muito dela, e Carlos diz que não é assim, e que quando as duas se conhecerem serão amigas. E então diz que precisa sair, e deixa Priscila pensativa. No hospital, Constanza e Corina conversam com a médica que atendeu Amparo, e ela fala que a menina estava desidratada, mas que vai ficar bem. E então Corina quer saber quanto vai custar pelo atendimento, mas Constanza fala que ela não precisa se preocupar, porque ela vai pagar.
e vai estar pessoalmente por dentro de tudo o que acontecer com a menina. De volta à empresa, Roberta pergunta para Renata o que ela está fazendo ali, e a irmã fala que quer conversar sobre o que aconteceu com Ezequiel, e Roberta pede para ela não mencionar esse infeliz. Renata pede para a irmã contar a verdade, e Roberta fala que ele se aproveitou dela. Mas Renata fala que Lázaro disse que o amigo confessou que realmente teve algo com ela, mas que foi uma aventura, e isso é muito diferente. Mas Roberta fala que os homens nunca contam a verdade. Renata diz que não. Entende o porquê a irmã não disse antes. E Roberta fala que se ela não estivesse no enterro desse infeliz, jamais contaria para ela, e então diz que a verdade é essa, e que se a irmã não quer acreditar não pode fazer nada. E sai da sala furiosa. Adriana encontra com ela e pergunta o porquê Roberta saiu furiosa daquele jeito, e abraça Renata, que está cansada da situação. Na delegacia, Jerônimo fala para o delegado que não foi ele quem decidiu que Álvaro se passaria por morto, e diz que o diretor da cadeia sabe como tudo aconteceu, e pergunta se a opinião dele não conta, e o delegado diz que sim, mas há muitas contradições, e então diz que Jerônimo terá que ficar preso até tudo ser resolvido. O advogado fala para Jerônimo ficar tranquilo, porque ele vai tentar uma fiança, e então sai, e Carlos fala que Matilde pediu para entregar a foto de uma santa para ele, e Jerônimo fica muito feliz dizendo que é bom saber que as pessoas da fazenda gostam dele. E Carlos garante que todos o amam. Na Cruz de Amor, Augusto está mostrando sua produção de vinhos para Aníbal, quando seu telefone toca e ele é informado por um homem que Jerônimo já está preso, e Augusto fala que ele precisa ficar lá a maior quantidade de tempo possível, para sentir o que ele sentiu quando foi preso por culpa dele. O homem fala que vai esperar para continuar com a segunda parte do plano, e Augusto garante que vai entrar em contato, e então eles desligam. E nisso o doutor que atendeu Álvaro chega e recebe dinheiro desse homem, que agradece por ele ter sido útil. Logo depois, Augusto continua mostrando a produção para Aníbal, e então pensa que agora sim está se vingando de Jerônimo, e debocha dizendo que é uma pena que ele não possa perguntar nada para Ezequiel. Na delegacia, o advogado fala para Jerônimo ficar tranquilo porque em breve ele estará liberado, e Carlos pergunta se ele quer que fale com Renata, mas Jerônimo diz que não, e pede para o advogado conseguir um telefone para ele falar com sua esposa. E depois fala para Carlos avisar a todos na fazenda que não é para ninguém dizer uma palavra sobre isso para Renata, porque não quer que ela perca o casamento de seu pai. Na empresa, Renata conta para Adriana o que está acontecendo com Roberta, e ela fica chocada em saber que Ezequiel tirou a própria vida, mas fala que Roberta não é santa, e conta que ela está toda cheia de gracinha com o novo sócio. Renata fica surpresa e então Adriana fala que precisa contar que no casamento de Gonçalo, não vai estar com Matias porque Julieta vai se passar por namorada dele, e ela vai estar com César. Renata não entende nada, e quando ela vai interrogar mais a amiga, o telefone dela aciona uma mensagem. E ela vê que é de Jerônimo dizendo que a polícia disse que ele não pode sair da cidade, porque precisa depor de novo sobre o caso de Álvaro, e então deseja muitas felicidades para Regina e Gonçalo. Renata fala para Adriana que sentiu a voz dele um pouco melancólica, e mesmo ele dizendo que está tudo bem, ela não acha que seja verdade, mas Adriana fala para a amiga que se ele disse então é isso. Renata fala que talvez ela tenha razão, então pede para a amiga continuar contando sobre a troca de casais.
E nesse meio tempo Isidro recebe seu amigo, e o homem fala que precisa conversar com ele sobre Regina Soberon. E então Isidro pergunta do que se trata, e ele fala que a data de nascimento de Roberta Monterrubio e Regina Gamba não estão batendo, e Isidro pergunta se ele está querendo dizer que ela não é filha de Regina, e ele diz que sim. Isidro fica passado e pede para o homem não dizer nada, mas ele diz que precisa contar, mas Isidro implora dizendo que sua amiga não pode receber essa notícia agora, mas garante que ele mesmo vai contar, e então o homem diz que tudo bem. Por outro lado, Regina está com Gonçalo, e ele pergunta o que ela tem, e ela fala que está pensando que quando eles saírem para a lua de mel Roberta vai estar sozinha. Mas Gonçalo fala para ela não se preocupar porque Constanza e Honório estão ali perto. Em seguida, Roberta chega e fala que era muito feliz em trabalhar na empresa. E nisso o celular de Gonçalo toca e Regina atende e é Luciana. E Regina fala que Gonçalo não pode atender. E então ela fala que tem um recado para Regina. E conta que uma parte do dinheiro que ela deu para Josefina já foi recuperado, vai ser depositado. E então Regina pede para mandarem para Jerônimo. Gonçalo pergunta o que houve e Regina conta, e diz que quando vender sua casa vai terminar de pagar Jerônimo. Mas Gonçalo fala que ele mesmo vai fazer isso. E o que importa agora é que sua filha está com ela. E Roberta pensa que sua mãe vai ficar furiosa quando souber que devolveram o dinheiro para Regina. Na cadeia, Fina está preocupada querendo saber quem pode ter visto ela na porta da mansão. E nisso Branca chega e pergunta o que está acontecendo com ela. E Fina fala que se alguém descobre que ela saiu, todos os planos dela vão por água abaixo. Na fazenda, Priscila pergunta para Matilde por Carlos, mas ela diz que não sabe quando ele chega. E Priscila fala que precisa perguntar algumas coisas para ele sobre as misturas. E Matilde fala que ela pode perguntar para ela. E então Priscila dá risada dizendo que ela não sabe de nada e então sai. E Matilde fica com raiva. Na casa, Manuela e Karina comentam sobre Alzira não ter ido no enterro de Ezequiel, e nisso ela chega e Paulinho abraça a mãe e ela manda ele pegar suas coisas para irem embora. Ela agradece por Karina e Manuela cuidarem de seus filhos, e elas falam que não foi nada, e Manuela fala que vai pegar as coisas da bebê. Karina pergunta se ela está melhor. E conta que Lázaro disse que Ezequiel não se aproveitou de Roberta, mas Alzira fala que ainda assim ele ficou com ela, e garante que se Ezequiel não tivesse tirado sua própria vida, ela mesma teria acabado com ele. De volta à mansão, Regina fala que quando voltar da lua de mel vai fazer seu testamento, e Roberta fala que está ficando assustada. Mas Regina fala que é só precaução, e que precisa deixar todos os seus bens para ela. Renata chega e Regina conta a novidade, e ela fala que Jerônimo não poderá ir ao casamento porque precisa resolver umas coisas. Eles dizem que é uma pena, e Regina fala que vai sentir a falta dele, e então abraça ela. Na delegacia, o advogado fala para Jerônimo que infelizmente ele terá que ficar preso até que se resolva isso. E que pode ser por até 72 horas e deixa Jerônimo estressado. Por outro lado, Marina está em seu quarto, quando Antônio chega com uma cadeira de rodas. E ela fica muito feliz, e ele fala que agora ela pode andar um pouco pela casa e não vai se sentir entediada, e então ajuda ela a se sentar na cadeira. Na Bonita, Manuela fala para Alzira que Alisson pode cuidar de sua filha, e então ela fala que vai aceitar, porque precisa voltar a trabalhar. Afinal, não pode ficar em casa porque lá tem muitas lembranças.
e pode acabar ficando louca, e então diz que se Jerônimo não discordar, ela vai levar Luz para a fazenda, e enquanto Alisson fica com ela aproveita para trabalhar e Paulinho vai para a escola. Enquanto isso, Antônio leva Marina para a sala. E nisso o padre chega e conta que Jerônimo foi preso, e que não vai ser liberado, mas ela diz que isso não pode acontecer, porém o padre garante que sim, e que prenderam ele por ajudar na falsa morte de Álvaro. E nesse meio tempo, Aníbal fala para Augusto que precisa ver sua moto, e depois ir na Bonita, e ele pergunta o que ele quer fazer lá, e Aníbal explica que quer saber como Alisson está depois do que eles fizeram. Na Bonita, Manuela fala para Alisson que ela já tem trabalho, e a menina não fica contente, e a avó fala que ela vai trabalhar como babá, assim como fazia nos Estados Unidos, e conta que ela vai olhar a filha de Alzira, porque precisa fazer algo para não ficar com a mente vazia. E enquanto isso, Isidro pergunta para Inês como foi o teste de DNA que Regina fez com Roberta, e ela dá risada dizendo que Regina contou para eles, e quer saber se o marido está esquecido, e ele diz que não, e que só quer ter certeza. Inês conta que Fina deu umas amostras para Regina, mas que ela também pegou uma escova de cabelo na bolsa de Roberta, e então pergunta o que está acontecendo, e Isidro fala que vai contar, mas que ela não pode dizer nada, e fala que seu amigo disse que as datas de nascimento de Roberta e Regina não batem, e deixa Inês paralisada. No hospital, Corina fala para Constanza que não sabe o que fazer, porque não tem água potável em sua casa, e então Constanza fala que ela pode ficar uns dias em um quarto escondido de sua casa, mas Honório não pode saber, e muito menos Regina e Inês, e então Corina agradece. Isidro fala para Inês que as digitais de Roberta não são iguais à da filha de Regina, e então Inês fala que agora tudo faz sentido, e conta que uma das funcionárias de Regina viu Roberta com Fina na porta da casa dela, e então acha que ela é cúmplice da mãe, e Isidro chocado fala que então eles terão que investigar o diretor da ala psiquiátrica também. Na Bonita, Carlos conta para os funcionários que Jerônimo vai ficar preso por 72 horas, e avisa que ele não quer que Renata saiba. E então se ela ligar não é para ninguém falar nada, e pergunta se todos entenderam, e eles garantem que sim. Um tempo depois, Renata tenta ligar para Jerônimo, mas cai na caixa de mensagens. E então ela liga para casa, e Matilde fala que ele não está, e que saiu com Carlos, e pergunta se ela quer deixar recado, mas Renata diz que não, e que vai tentar falar com ele depois do casamento. Na mansão, Roberta recebe uma ligação de Josefina, querendo saber quem viu ela lá na porta da mansão, mas Roberta diz que não sabe de nada e Fina manda ela descobrir, mas a filha garante que vai ser pior, porque podem desconfiar. Fina quer saber em que área ela trabalha na empresa e Roberta pergunta o porquê e ela grita dizendo que quer saber, e que se a filha não cooperar, vai ligar para Regina e contar que ela não é sua filha. Ela desliga, e Roberta pensa que já entendeu que cachorro que late não morde. E que Fina só fala isso de boca para fora. Fina resolve fazer outra ligação, e fala que avisou Roberta que faria isso. E então Roberta se aproxima de Regina, que já está pronta para o casamento, e então a funcionária atende o telefone, e fala para Regina que uma mulher quer falar com ela, e disse que é uma coisa relacionada à sua família, e deixa Roberta tensa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.